Associação O Senhor, o Bom Pastor e TV Potiguar, cada vez mais pensando em você. Estamos iniciando o nosso programa Anunciando Jesus neste novo ano de 2014, hoje dia 5 de janeiro, ano novo, tempo novo, vida nova. Vamos ouvir a palavra de Deus. Hoje é o dia também da Epifania do Senhor. Vamos tentar compreender o que significa a festa de hoje. Nós vamos anunciar o evangelista Mateus, o capítulo 2, versículos do 1 ao 12, que nos diz o seguinte. A palavra de Deus é muito importante para a nossa reflexão diária. Então vamos ouvir esta palavra sagrada. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois foi assim escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, que neste momento participa conosco do programa, o primeiro programa do ano de 2014, programa Anunciando Jesus, aqui da programação da nossa TV, a TV Potiguar. É a sua TV. Muito bem, nós estamos hoje celebrando, com toda a igreja, a festa, a solenidade da Epifania. Normalmente a gente diz assim de imediato que Epifania significa manifestação. É interessante que Deus, ele se manifestou de diversas maneiras. Tá certo? Deus se revelou. Poderíamos até utilizar também esta palavra. Deus é um Deus que se revela, que tira, todas as ele tira tudo aquilo que nos dificulta compreender o seu amor, a sua grandeza. Ele tira o véu, ele se revela.
Ele chega até nós, ele vem ao nosso encontro. E é interessante que Deus, ele, na plenitude dos tempos, ele enviou o seu Filho. E São Paulo vai dizer que Jesus é o esplendor de Deus. Jesus é o esplendor de Deus. Jesus é a revelação nítida de Deus. A gente pode imaginar que durante séculos e séculos Deus foi se revelando, mas ainda esta revelação estava um pouquinho obscurecida. Não é? Por isso que Deus agora, ele se revela em Jesus plenamente, totalmente. E Jesus vai dizer na palavra, vai dizer a Filipe, quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Porque Filipe teria pedido a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus vai dizer, olha, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Meus irmãos, os 3 reis magos que tradicionalmente representam, a gente sempre diz, a humanidade, toda a humanidade. Toda a dimensão humana. Eles se prostram. Mas antes disso, existe uma coisa que eu acho muito, muito interessante a gente refletir, é que primeiro o anjo apareceu aos pastores. Não é? A gente sabe disso, o anjo apareceu aos pastores. Os pastores de Belém, eles ficaram assim, radiantes de alegria, quando o anjo comunicou que Jesus teria nascido. Ali também foi, de uma certa forma, uma epifania, uma manifestação de Deus aos pobres pastores. Primeiramente, Deus se revela, se manifesta aos pobres pastores de Belém. É algo assim muito curioso, a gente não esquecer desse momento da manifestação de Deus aos pobres pastores. Eles ficaram felizes. Eles ouviram o anjo falar e ficaram felizes quando o anjo anunciou o nascimento do Salvador. Nasceu para toda a humanidade um menino, um filho nos foi dado, Jesus Cristo. Mas, no segundo momento, os pastores de Belém, os pobres pastores, sentiram uma necessidade enorme de chegar perto de Jesus, de fazer uma experiência bem concreta com Jesus Cristo. É o segundo momento. E eles vão até o encontro de Jesus. Isso aí é muito legal, né? Também hoje, vamos aproveitar esses 2 momentos. Os reis magos eram pessoas assim bastante curiosas em relação aos astros, aos astros. Faziam pesquisas, certamente, em relação às estrelas, à lua, ao sol. Como ainda hoje a ciência, ela se preocupa com isso, em compreender toda essa grandeza dos astros do céu, dos planetas do céu. Interessante. Eram pessoas bem curiosas. E eles, de uma certa forma, tiveram como que receberam, vamos dizer assim, um anúncio. Receberam o anúncio de que nasceu o Messias. A própria estrela, ela foi assim um instrumento de comunicação dessa verdade, dessa realidade. Nasceu o menino, nasceu o Messias. E eles não se contentaram só em ver a estrela, eles queriam também caminhar e ir ao encontro de Jesus. Tanto os pastores de Belém, como os magos, os reis magos, eles sentiram as mesmas necessidades. Os pastores e os reis magos sentiram a mesma necessidade de não só ficar no ouvir falar de que Jesus teria nascido, mas ir lá, ir ao encontro. E eles foram ao encontro
de Jesus. Uma coisa que me chamou bastante atenção nesta leitura é que durante o caminho os reis magos tiveram um encontro com Herodes. É interessante. Tiveram um encontro com Herodes. E Herodes ficou perturbado ao saber deste anúncio, ao saber desta realidade, né? Nasceu o Messias, nasceu o Filho de Deus. E Herodes ficou perturbado, como muitas pessoas de Jerusalém ficaram perturbadas. Será que Jesus ainda perturba? Será que Jesus ainda hoje é causa de preocupação para alguma pessoa? Será que Jesus causa preocupação? É claro que sim. Claro que sim. Então, no primeiro momento, os pastores ouviram o anjo falar e foram ao encontro de Jesus no segundo momento. Quiseram ver Jesus. Também os reis magos quiseram ver Jesus. Tá certo? Mas durante o caminhar dos reis magos, a própria vida, ela representaria a caminhada que nós fazemos. Herodes aparece como sendo alguém perturbado, preocupado com a presença de Jesus, com o nascimento de Jesus no mundo. E bolou, né? Planejou toda uma perseguição a Jesus. Herodes programou uma perseguição a Jesus Cristo. Ele queria matar Jesus. Ele queria matar Jesus. Ele não queria adorar Jesus de forma nenhuma. Como ele disse, como nós ouvimos, Herodes disse aos reis magos: vocês vão lá e voltem para me dizer onde ele está. Eu quero ir também adorá-lo. Eu quero vê-lo. Eu quero tocar nele. Tudo mentira de Herodes. Ele estava planejando a morte de Jesus. Mas o encontro que os reis magos tiveram com Jesus Cristo foi um encontro tão bonito, foi um encontro tão assim fascinante, um encontro que motivou a vida dos reis magos. Meu Deus do céu, algo encantador, não é? Algo surpreendente, algo surpreendente. Também os pastores, a gente está sempre lembrando dos pastores, porque eu acho que a experiência é praticamente a mesma experiência. E também é a tua experiência, meu irmão e minha irmã. Ao ouvir falar de Jesus, se você vai ao encontro dele e você faz uma experiência bem concreta com ele, você fica muito feliz, tá certo? O encontro com Jesus deve nos fazer felizes, confiantes, acima de tudo, confiantes diante de um mundo de perseguidores. Diante de um mundo de perseguidores, o encontro com Jesus nos deixa bastante entusiasmados pela vida. A gente encontra razões para viver. E aí a gente lembra que os pastores, eles, quando tiveram a experiência com Jesus, eles voltaram radiantes de alegria e saíram anunciando ao povo. Os pastores se tornaram anunciadores daquilo que vivenciaram ao chegarem perto de Jesus. Foi uma convivência fascinante, fantástica, de muita alegria, de muito entusiasmo, de renovação. E vamos dizer assim já agora, tá certo? Para você, meu irmão e minha irmã, telespectadores. O ano não será novo se você não se renovar. O ano não será novo, não será um ano novo se você não se renovar. Eu escutei isso de um colega, um padre que me dizia isso. Que coisa bonita. A gente anunciou um ano novo que estava chegando. E o padre dizia a mim, assim, o colega conversando comigo, o ano não está chegando.
um ano novo não está chegando. Eu vou ao encontro de um ano. E esse ano que eu vou ao encontro dele, ele se torna novo se eu me renovar. Se eu me renovar. Vamos fazer a experiência dos pastores de Belém. Vamos fazer a experiência dos reis magos. E diz o evangelista, no finalzinho da leitura do evangelho que nós ouvimos, que os reis magos, eles voltaram. Eles voltaram. Mas não voltaram conforme Herodes tinha proposto. Conforme Herodes tinha sugerido. Não. Eles voltaram por outro caminho. Muito legal isso. É muito bom essa reflexão. É muito boa esta reflexão neste sentido. Tá certo? Primeiro a gente escuta falar de Jesus. E nós somos anunciadores de Jesus. Nós somos testemunhas de Jesus e o Papa Francisco está cobrando isso de mim e de você, meu irmão. Precisamos ser testemunhas. Não andar por aí discutindo sobre Jesus simplesmente, mas precisamos ser testemunhas de Jesus. A gente escuta falar de Jesus. A gente quer ser testemunha de Jesus. Mas é preciso, um segundo momento, é ir ao encontro de Jesus, se encontrar com Jesus. E a igreja, tá certo? A igreja, a comunidade de fé é o ambiente, é o lugar, a paróquia também, é o lugar para a gente se encontrar com Jesus. Se nas nossas paróquias nós não proporcionamos isso às pessoas, nós estamos agindo incorretamente. Porque parece que a paróquia é o encontro só das pessoas entre si mesmas. De brincadeiras, de festinhas, né? De entretenimentos. Ou às vezes a gente procura o padre. A gente faz questão de se encontrar com o padre. Eu digo se encontrar com o padre, é claro, no sacramento da Eucaristia, no sacramento da confissão, é uma coisa muito boa. Né? São momentos bons, momentos maravilhosos. Mas não podemos fazer do padre, tá certo? Aquele a quem nós buscamos. Nós buscamos a Cristo. Eu também, nós todos, nós padres, buscamos a Jesus. Durante o tempo do Natal que nós vivenciamos, o Advento, por exemplo, também falava muito de João Batista, de São João Batista. Aquele que foi assim muito direto em dizer às pessoas, foi muito, vamos dizer assim, objetivo. Ele tinha consciência, não sou eu não sou o Messias, nem sou Elias, nem sou o profeta que vocês esperam, não sou o Messias, não. Eu estou anunciando aquele que está chegando, é Ele. Eu batizo com água, Ele vem batizar com o Espírito Santo. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Como a pessoa de João Batista, durante esse tempo do Advento e do Natal que nós celebramos, como essa pessoa é importante, João Batista, porque ele nos leva a Jesus. João Batista nos leva a Jesus. Mas eu estava dizendo que os reis magos, quando eles fizeram a experiência com Jesus, quando eles chegaram perto de Jesus, ofereceram inclusive os presentes, né? O incenso, a mirra, tudo aquilo, que tem uma representação muito bonita, né? Jesus é rei, Jesus também é humano, né? É humano. E quando eles saíram dali, talvez até Herodes estivesse ainda aguardando, mas eles não voltaram mais pelo mesmo caminho, meus irmãos. E nós vamos concluir o nosso programa pensando um pouquinho sobre isso. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Qual o outro caminho que nós precisamos percorrer, ou seguir, ou caminhar, quando nós nos encontramos com Jesus? O caminho do anúncio, do Evangelho, anunciar a alegria do encontro com Jesus, é claro que também seria algo assim necessário. Né? Os pastores de Belém fizeram isso. E certamente também os reis magos fizeram isso quando voltaram para os seus irmãos, quando voltaram para as suas terras. Eles certamente anunciaram toda a experiência
vivida, né? Todo o entusiasmo sentido naquele momento que se encontraram com o Senhor. Isso é importante anunciar, como fez, por exemplo, a samaritana quando se encontrou com Jesus, e tantas pessoas, quando se encontravam com Jesus, sentiam algo muito diferente, né? Algo diferente na vida. Porque a gente precisa de uma referência, nós precisamos de um referencial bom para viver apoiados, para viver seguros. Nós precisamos de um referencial bom. E não podemos ter qualquer referencial. E aí a vida cobra isso de nós. E é um problema, porque está tudo tão descartável, está tudo tão assim frágil demais, que a gente precisa renovar a vida com um referencial seguro. E Jesus é o referencial da nossa vida. Tá certo? Eles, os reis magos, seguiram por outro caminho. O caminho da justiça, meu irmão. Minha irmã. O caminho da verdade. O caminho da solidariedade. Não o caminho de Herodes. Nós não podemos seguir o caminho de Herodes. Nós não podemos voltar a se encontrar com Herodes quando a gente se encontra com Jesus. Porque agora também a estrela não mais nos guia. Não é ela que deve nos guiar. Como também não é o horóscopo ou tantas outras coisas, as cartas, né? Não, nada disso deve nos guiar. A televisão também não pode nos guiar, eu digo, no sentido a algumas programações como novelas que estão aí, né? Muitas vezes anuncia mais o ódio, a vingança, a ganância por dinheiro, a traição. A gente vê isso. Recentemente a gente está vendo isso muito claramente na televisão. Traição. Tá certo? Desejos por dinheiro. Traição, desejo por dinheiro. É uma coisa assim absurda, inclusive. E por aí vai. São muitos contravalores que nós encontramos. Então, é preciso agora deixar-se guiar por Jesus. Não mais por coisas, não mais por isso ou por aquilo. Um ator de televisão, uma atriz de televisão, não pode nos guiar na vida. Tá certo? Um bom livro até nos orienta, nos indica algumas coisas. Uma boa conversa com alguém que tem experiência na vida, uma pessoa mais madura, pode ser teu pai, pode ser tua mãe. São pessoas que colaboram, que ajudam, é claro. Mas o grande guia que nos dá a certeza e a segurança de seguir, de caminhar seguro, é Jesus. Hoje, para nós, a estrela foi substituída por Jesus. Não é a estrela que agora guia os reis magos a voltarem para as suas terras, mas agora é Jesus. Façamos esse encontro com Jesus. Aí está a Epifania, o dia de hoje que nós celebramos este domingo. Deus se manifesta. Deus, Ele diz quem Ele é, realmente na pessoa de Jesus. Tá certo? Vamos pedir a bênção deste Deus. Que a bênção de Deus possa realmente abençoar toda a nossa vida durante este ano de 2014. É o que nós desejamos, nós todos que fazemos a TV Potiguar. É o primeiro programa que a gente faz neste ano de 2014. Mas não esqueça, eu vou repetir o que eu já disse. O ano será novo se nós nos renovarmos. Caminhemos ao encontro de Jesus. Vamos à missa daqui a pouco, que lá deve ser na paróquia, lá um lugar do nosso encontro com Jesus. Tá certo? Que dê essa bênção de Deus que é todo poderoso e que nesses últimos dias se revelou na pessoa daquela criança de Belém, que é para nós hoje, tá certo? A estrela da nossa vida. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um domingo abençoado e a gente não pode deixar de desejar um ano novo que venha a nos renovar, né?
tá certo? Todos os dias, e que a gente possa ter muita paz, muita saúde e muita esperança e confiança em Deus. Amém. Amém. E até domingo próximo, se Deus nos permitir. Um abraço para você, meu irmão. Amém. Alegremos, nós sabemos hoje, como se estivéssemos dentro de Luque Graf, gráfica e editora. A Luque Graf oferece serviço de impressão em offset como adesivos, blocos, convites, duplicatas, encartes, fichas, glosas, informativos, jornais, livros e muito mais. Faça seu orçamento através do endereço eletrônico comercial@luquegraf.com ou faça uma visita à Luque Graf. Avenida Rio Branco 335 Ribeira, fone 3221 4602.